Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Cargo escrevente técnico judiciário. Inscrições até o dia 22 de setembro de 2025. Banca Fundação VUNESP. 15 questões de matemática e de raciocínio lógico, conforme edital publicado recentemente. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital, provas aplicadas pela Banca Fundação VUNESP e a playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Vamos para os comentários dos conteúdos de matemática e de raciocínio lógico. Matemática, 4 questões. Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e regra de 3 composta, média aritmética simples e ponderada, juros simples, equações do primeiro e segundo graus, sistema de equações do primeiro grau, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas usuais, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras, resolução de situações, problemas. Raciocínio lógico, 7 questões. Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência numérica ou figural de modo a indicar qual o elemento de uma dada posição. As questões da prova poderão tratar dos seguintes áreas: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequência. Então, vamos para as 15 questões conforme edital. Questão 84. Uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias, independentemente de haver feriado ou não. Para o seu cliente X e W, ela executa serviços a cada 12 dias, excluindo sábados e domingos. Enquanto que para o seu cliente W e Z, ela executa serviços a cada 33 dias, também excluindo-se sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira, essa empresa executou serviços para ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior em que ela esgotou serviços para ambos os clientes em um mesmo dia foi que dia da semana. Então, vejam, essa ideia de encontro, o próximo encontro, é aquela ideia que sempre falamos. Nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum de 12 e 33, utilizando o método da decomposição simultânea, dividindo pelos números primos. Então, nós temos aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, cortando aqui o 1, divide por 2, dá 6, 33, divide novamente por 2, dá 3, 33, divide por 3, dá 1 e 11, e o próximo número primo, 11. Portanto, o menor múltiplo comum, que será os dias que eles se encontrarão novamente para atender os dois clientes, será exatamente 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11, que dá 132 dias. Ou seja, como aqui está dizendo que é de 5 em 5 dias, nós temos que o padrão aqui é de 5 em 5 dias. É a questão clássica.
Dividimos o total de dias por 5 para ver quantos grupos de 5 tenho. Dá 32 semanas, ou melhor, desculpa, 26, errinho meu, 26 vezes 5 dá 130 dias. Então, 5 em 5 sempre vai cair na terça-feira, porque ele atendeu numa terça-feira. Na primeira semana, terça, na outra terça. Então, eu vou somente fazer o cálculo para os 2 dias seguintes. Ou seja, o 130º dia, que é múltiplo de 5, cai numa terça-feira. O próximo dia, que é o 130º, cai numa quarta. O próximo 130º cai numa quinta-feira, que é exatamente a resposta letra C. Questão 99. Essa questão é muito importante para vocês que irão fazer concurso da Banca Fundação Vunesp. Todas as provas, para qualquer tipo de prova, qualquer oficial policial, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do município dos interiores, sempre tem uma questão de raciocínio lógico semelhante. Eu tenho alternativas e vocês terão que descobrir, utilizando o raciocínio lógico, saber as proposições simples que são dadas para responder o teste. Então, vejam, eu tenho aqui as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras. 1, verdadeira. 3, verdadeira. 4, verdadeira. Já até coloquei. A 2 é falsa. Já está marcado aqui. A partir dessas informações é correta concluir o quê? Então, vejam, eu tenho que descobrir o valor lógico de cada uma dessas premissas simples. Daí vocês vão falar assim, professor Catian, começamos por onde? Preferencialmente pelo início, tá? Obviamente. Então, vejam, se vocês têm que iniciar por uma proposição que vocês tenham claro as premissas simples, vocês poderiam ser qualquer uma delas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha análise pegando a tabela verdade da proposição C, então, da condicional. Por quê? Eu tenho aqui uma sentença falsa, que é assim, observe aqui, vou colocar aqui. Isso aqui, eu tenho uma condicional do tipo P, então que. Está dizendo que é falso. Então, a ideia sempre é essa. Onde que tem na proposição da tabela verdade da condicional? Falsa. Só tem uma. Ou então, quando tem uma verdadeira e uma falsa, nas duas tabelas simples da conjunção e na disjunção ou. Por exemplo, a disjunção e só é verdadeira quando é F, é V, V. E assim vocês prosseguirão. Então, vejam. Onde que nós temos aqui que é falsa? Só tem aqui, ó. Tá vendo? Vou até marcar. Se aqui é falsa, o que eu concluo? Que a premissa 1 é verdadeira e a premissa 2 é falsa. Então, VF. A partir de agora, eu posso começar efeito tartaruga. De frente para trás. Voltando. Efeito cascata. Então, vejam. Natália é analista judiciária, é verdadeiro. Olívia é oficial de justiça, falso. Então, vejam, onde que eu tenho aqui? Olívia, vejam aqui, deixa eu mudar aqui. Olívia é oficial de justiça. Isso aqui é falso. Então, falso. Se eu tenho aqui novamente, na mesma tabela verdade da condicional, então, F, V, eu concluo que Marcela é técnica judiciária, é falsa, porque eu tenho, desculpa, isso aqui é verdade, tá? É verdade. Só tenho aqui. Como aqui é falso, eu tenho que verificar onde tenho segunda premissa falsa,
resultado verdadeiro, que é exatamente essa quarta linha, FV. Por que eu tenho 4 linhas? Uma observação muito importante. Porque eu tenho 2 premissas simples. 2 vezes 2, 4. Se tivéssemos 3 premissas simples, seria 2 vezes 2 vezes 2, teríamos que colocar 8 linhas. Isso aqui acontece muitas vezes em concursos públicos de bancas. Cuidado. Vamos lá. Então, já tenho aqui. Marcela é técnica judiciária, é falsa. Olivia é oficial de justiça, é falsa. Vamos lá. O que mais? Temos uma outra condicional que dá para analisar. Marcela é técnica judiciária. É falsa. Então, tenho novamente segunda premissa falsa, resultado verdadeiro. Então, na mesma linha, aqui é falso. Falta a quarta proposição. Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente. Então, veja, isso aqui é verdadeiro. Então, vou colocar aqui a tabela verdade da disjunção ou, que temos aqui, ou. Pessoal, uma coisa que vocês devem estar sempre verificando nas minhas videoaulas, que eu coloco sempre as tabelas verdade. Pessoal, sempre tenho na cabeça as 4 tabelas verdade, da conjunção e, da disjunção ou, da condicional se, então, e também do se e somente se. Isso aí facilita o cálculo, vejam. Então, vamos lá. O que nós temos? Leonardo é escrevente. Estão vendo aqui? Leonardo é escrevente. Onde que tem o Leonardo escrevente? Isso aqui é falso. Na tabela verdade da disjunção ou, eu tenho FV. Onde que aparece FV? Só pode aparecer numa linha, que é exatamente a segunda linha. Portanto, se a segunda premissa é falsa, o resultado é verdadeiro, a primeira premissa é verdadeira. Pronto, já tenho o valor lógico de todas as 6 premissas simples. Agora vamos analisar. Vamos aproveitar aqui, como nós temos aqui a tabela verdade do ou, veja aqui, eu tenho aqui, só mudando aqui, tenho ou aqui. Ah, não, só tem uma. Então, vamos fazer o contrário. Vamos pegar a E. Ah, temos aqui o ou. Então, tanto faz. Vamos lá para a primeira, então. Então, desculpa, pessoal. Olivia é oficial de justiça. Onde que tem Olivia? Aqui, falso. Leonardo é escrevente. Falso. F, falso. Então, está eliminada a primeira. A terceira, C. Patrícia é juíza, porque eu tenho aqui a disjunção. Patrícia é juíza. Aonde que tem Patrícia é juíza? Verdadeira. Então, mudando aqui, isso aqui, Patrícia é juíza, é verdade. Olivia é oficial de justiça, falso. Então, tenho aqui VFV. Aqui é verdade, falso. Portanto, concluímos. VFV. O que o pessoal coloca em termos de decorar, né? Os cursinhos. Vera Fischer é verdadeira. Letra C. Então, temos aqui a questão bem interessante que vocês devem sempre prestar muita atenção, que as bancas qualquer sempre estão solicitando questões desse tipo aqui. Então, muita atenção, pessoal. Não errem questões de verificação de valor lógico das premissas simples. Com certeza, nesta prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário, teremos uma questão. Questão número 66. Então,
nas questões eu estou colocando o número original quando foi aplicada a prova. Para a montagem de molduras, 3 barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 metro, 2,4 metros e 3 metros, então o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos é, olha, a pergunta é o número máximo de molduras. Isso aqui é aquela dica básica. Trata-se de um problema que nós vamos utilizar achando o máximo divisor comum, o maior divisor comum dessas medidas, aplicada neste problema. Então, vejam, é uma questão de prova escrevente do ano de 2015. Então, vejam, primeiramente vamos transformar as medidas das barras em centímetros. Cada metro tem 100 centímetros, então 1,5 metro vezes 100 dá 150 centímetros. A barra 2,4 vezes 100, 240 centímetros. A barra 3 metros vezes 100, 300 centímetros. Agora, para achar o tamanho da barra, eu vou achar o maior divisor comum desses 3 números aqui, utilizando o método da decomposição simultânea. Lembrando, é o maior divisor comum. Então, quando o divisor comum primo for comum, coloco em vermelho. Lembrando que nós vamos utilizar os números primos. 2, 3, 5, 7, 11. 2 é divisor comum. Então, dá 75, 120 e 150. Ainda podemos dividir por 2. Também é comum. Ou melhor, não é comum. É divisor de 120 e 150. Então, vou colocar em preto. 75, 60, 75. Ainda temos divisão por 2. 75, 30, 75. Divisão ainda por 2. 75, 15, 75. Agora vamos dividir por 3. É um divisor comum. Então vai dar 25, 5, 25. Não tem divisão por 3, dividimos por 5, divisor comum. Então dá 5, 1, 5. Dividimos por 5, não é divisor comum. Portanto, o maior divisor comum desses 3 números, que representa o tamanho da barra comum, vai ser exatamente 2 vezes 3, observe, 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30 centímetros. Portanto, os pedaços de cada uma das barras tem que ter 30 centímetros. Se cada pedaço mede 30 centímetros, significa que da barra 1 eu vou ter quantos pedaços? 150 dividido por 30, 5 pedaços. Barra 2, 240 dividido por 30 centímetros, 8 pedaços. E da barra 3, 300 vezes dividido por 3, 30, 10 pedaços. Portanto, eu vou ter um total de quantas barras? 23. Dessas 23 pedaços comuns, eu vou utilizar para fazer molduras quadradas. Então, para cada moldura, eu preciso de 4 pedaços. Portanto, 4 vezes 5, 20. Portanto, como as molduras são quadradas, eu vou precisar de 20 pedaços. Uma vez que 4 molduras, 5 molduras vezes 4 pedaços, dá exatamente 20. E vai sobrar 3 peças. A pergunta é: qual o número máximo de molduras quadradas? 5. Letra E. Questão recorrente em concursos da banca Fundação Vunesp. Muita atenção. Problemas de mínimo múltiplo comum sempre aparecendo em concursos da banca Vunesp. Questão 65. Um determinado recipiente com
40% da sua capacidade total, preenchida com água, tem massa de 428. Então, vejam, quando está com 40%, a massa é 428 gramas. Quando a água preenche 75% da capacidade, a massa sobe para 610. A massa desse recipiente totalmente vazio é igual em gramas A. Então, vejam, questão de 2015, prova escrevente técnico judiciário. Observe que no enunciado, como já nós comentamos, quando a água passa de 40% para 75%, a massa aumenta de 428 para 610 gramas. Portanto, significa que quando a água aumenta em 35%, ou seja, de 40 para 35, a massa aumenta. A diferença de 610 menos 428, que dá 182 gramas. Portanto, vamos achar o seguinte: 182 gramas é 35%. Portanto, X gramas, 1%. Ou seja, quanto vai ser equivalente a 1%. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, posso escrever 180 está para X, 35 está para 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos X vezes 35 igual a 182. X, representando em gramas, 182 dividido por 35, que dá 5,2 gramas. Significa que a cada 1% de água, a massa aumenta 5,2 gramas. Vamos calcular a massa referente a 40% de água. Fazendo o mesmo cálculo, 5,2 gramas, 1%. X gramas, 40%. Da mesma forma, grandezas diretamente proporcionais. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, X vezes 1, X. 5,2 vezes 40, 208 gramas. Ou seja, 5,2 gramas corresponde a 1%, 40% corresponde a 208 gramas. Portanto, como a massa total com 40% é equivalente a 428, como está dizendo no enunciado, a massa do recipiente vazio vai ser 428 menos 228, que é o peso da água com 40%. Então, 428 menos 208, o recipiente vazio pesa 220 gramas. Letra C. Questão seguinte. Zelda é charmosa, então Joey é carinhoso. Primeira proposição. Se Ali é arteiro, então Snoopy é safado. Segunda proposição. Sabe-se que Zelda é charmosa e Ali não é arteiro. Terceira. Pode-se afirmar corretamente que. Então, tenho três proposições compostas ligadas pelo conectivo então, pelo conectivo aqui e a última também e. Então, veja. Quando nós não temos o valor lógico de proposições no enunciado, nós devemos sempre uma regrinha, considerá-las todas verdadeiras. Então, a primeira é verdade, segunda é verdade e a terceira é verdade. Agora surge a dúvida. Se eu tenho três proposições compostas, todas verdadeiras, qual delas eu devo considerar? Na tabela do então, eu tenho três possibilidades de ser verdadeira. Então, não posso iniciar nem nessa primeira, nem na segunda, nem na terceira. Na tabela verdade da conjunção e, eu sei que somente é verdadeira quando a primeira é verdade e a segunda é verdade. Portanto,
concluímos. Zelda é charmosa, é verdade. Ali não é arteiro, é verdade. A partir de agora, voltando no início. Zelda é charmosa, verdade. Agora eu tenho, então, sabendo que a primeira premissa é V, o resultado é V, na tabela verdade da condicional, eu tenho, então, VF. V na primeira só pode ser aqui ou aqui, e o resultado V. Então, concluo que a segunda premissa é verdadeira. Joey é carinhoso. Vamos lá. Ali é arteiro. Falso. Vejam que interessante. Na tabela verdade da condicional aqui, quando é F, eu tenho duas possibilidades para ser verdadeira. Então, eu não concluo nada em relação a Snoopy. Se Snoopy não posso concluir que é verdade ou falso, então elimina-se esta e elimina também esta. Joey não é carinhoso. É falso, porque aqui está dizendo que é verdade. Então, eliminamos essa. A única alternativa correta é a letra A. Vamos examinar. Joey é carinhoso. Verdade. Eu tenho aqui a tabela verdade ou. Vou colocar aqui embaixo aqui. Quando é V, olha que interessante. Quando é V, eu tenho duas possibilidades. Então, ou é V na segunda ou falso, exatamente o que nós encontramos aqui, ó. Portanto, a única alternativa correta é exatamente Joey é carinhoso ou Snoopy é um safado. Questão seguinte. Vejam, também é uma questão que nós colocamos no início, questão de sequência lógica, números e letras. Sempre aparece na banca Funesp letras, números e figuras. Aqui está mesclando números e letras. A sequência a seguir foi criada com um padrão, sempre. Os números seguidos por um espaço tracejado são antecedidos por uma vogal, ou seja, antes eu tenho um número e temos uma vogal. Se vocês observarem, temos um espaço tracejado, não é o pontilhado, isso vocês têm que tomar cuidado, é o espaço tracejado. Tracejado é depois do 35, depois do 41, 59, 67 e antes do 70. As letras que ocuparão os espaços tracejados, letras, na ordem que aparece são, então, onde que aparecem os espaços tracejados? Aqui. Qual letra que é? E assim sucessivamente. Reescrevam a sucessão. Eu tenho aqui, como aqui está falando vogal, letra, vogal, então vou separar assim, ó. Número, vogal, número, vogal, número, vogal, número, vogal, número, vogal. Opa, começou a aparecer repetição aqui, ó. Então tenho número, vogal, então já descobri que as letras repetem de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa tudo de novo. E, I, O, U, A. E assim sucessivamente. Então, veja. Repete de 6 em 6. Só que tem os números. Os números vão sequencialmente até o 10. Então, o padrão aqui é o seguinte. Os grupos, eles repetem de 10 em 10. Veja, 1A, 11A, 12E, 3I e assim sucessivamente. Então, eu tenho as vogais A, E, I, O, U e os números seguem de 1 até 10, depois de 11 até 20 e assim sucessivamente. Bom, esse é o padrão. Quando
o final é 1, vejam, final 1. Ou final, eu vou marcar aqui, final 1. Ou final 6, a vogal é A. Quando o final do número é 2, 12, é E. Então, 12, 22, 32 e assim sucessivamente. Quando for 3 e 8, I. Quando for 4, é O. E quando for U, é 5. Depois volta tudo novamente. Então, esse é o padrão da formação das vogais. A, E, U, número de 1 até 10. Vejam, final 5 ou final 0, já posso completar aqui então. Veja, final 5 ou final 0 é sempre letra U. Se a primeira é letra U, eu já posso eliminar. Eliminamos esta aqui e esta aqui. Porque aqui tem E e aqui tem A. Bom, quando o final é 1 ou 6, a vogal é E. Então, final 1, vogal é A. Então, a segunda letra é A, correto. Aqui é A, aqui também é A, e aqui também é A. Portanto, não eliminei nenhuma. Quando o final é 9, a letra é O. 4, observe, 4, 9, vogal O. Então, aqui é O. Então, a terceira vogal aqui é O. A terceira vogal sendo O, elimina aqui. Portanto, já sem necessidade, já matamos o problema. Quando a vogal final for 7, vai ser letra E. E quando for 0, quando for 7, E. Quando for 7, o seguinte é 69, que não aparece. 67, 69 vai ser O. Portanto, letra A. Questão interessante, recorrente em concursos públicos da Banca Fundação VUNESP. Muita atenção. Observem estas questões que estou marcando, que são sempre aparecendo em concursos da Banca Fundação VUNESP. 75. Em uma casa de venda no varejo e no atacado, se um cliente comprar uma quantidade entre 80 e 150, deixa eu mudar aqui, 80 e 150, cada produto A ou B tem 10% de desconto em cada unidade, produto A. E o produto B tem desconto de 15 a 10%, B 15%. Se o cliente, por sua vez, comprar quantidade de Q maior que 150, fora desse intervalo, de cada produto ele tem desconto unitário de R$15 no produto A e 20 no produto B. Sabendo que fulano comprou, então a informação é essa aqui, ó. Fulano comprou 100 de A, 50 de B. Está nesse intervalo. Pagou R$ 11.500. Beltrano, por sua vez, comprou 200 unidades de A, 300 de B. Está nessa condição aqui. Pagando R$ 34.000. Quem comprar apenas uma unidade de cada produto pagará nessa compra quanto? Então, vejam, questão bem interessante resolvendo através de um sisteminha. Só que tem muitas informações, são duas condições. Quando a quantidade está entre 80 e 150 e quando for maior que 150. Então, vamos lá. Fulano comprou 100 de A, 50 de B.
Como ele comprou 100 unidades de A, está no intervalo aqui, ele tem desconto de 10. B não tem desconto. Então, vai assim, 100 vezes A menos 10, que é o desconto, mais 50B igual a 11.500, que é o valor que ele comprou. Podemos simplificar por 50, porque aqui é divisível por 50, aqui por 50, aqui por 50. Então, vai ficar assim, 2 vezes A menos 10 mais B igual a 230. Distribuindo aqui, para melhorar essa equaçãozinha, eu tenho 2A menos 20 mais B igual a 230. Passando esse menos 20 para o segundo membro, eu tenho que 2A mais B é 230 mais 20, que dá 250. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui. Beltrano comprou 200 unidades de A, 300 de B. Então, está nesta condição aqui, ó. A tem desconto de 20, B tem desconto de, ou melhor, A 15, B 20. Então, 200 unidades vezes A menos 15, mais 300 B menos 20, igual a 3.400. 34 mil. Dá para dividir por 100. Corta os 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. Então, vai ficar 2 que multiplica A menos 15, mais 3 que multiplica B menos 200, menos 20, igual a 340. Distribuindo aqui, eu tenho 2A menos 30, mais 3B menos 60, igual a 340. 2A mais 3B igual a 340, mais 30, mais 60. Então, 2A mais 3B igual a 430. Tem um outro sistema em A e B. Pegando essas duas equações, eu tenho um sistema. Veja, como eu quero saber o valor unitário de A mais B, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar essas duas equações, obtendo 4A mais 4B igual a 680. Vou dividir essa equação por 4. Veja que interessante. A mais B igual a 680. Desculpa, 170. Ou seja, sem saber o preço unitário de A e B, eu sei que a soma de um produto A mais um produto B igual a 170. Alternativa letra D. Questão bem interessante da Banca Fundação Vunesp, caindo num sistema de duas equações com duas variáveis do primeiro grau. Questão seguinte. Na sequência numérica, uma outra questão de raciocínio lógico sequencial numérico. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37. O primeiro elemento é o 1. Mantida a regularidade, o número 11.111 é o número tal. Então, veja, questão também bem interessante, sempre aparecendo na Banca Fundação Vunesp. Muita atenção nessas questões que eu estou assinalando. Vejam, eu reescrevendo a sequência. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19. De 1 para 4, somamos 3. De 4 a 7, somamos 3. Por sua vez, de 7 a 8, somei 1. Somei 3, 3. Aqui deu 19. Soma 3, soma 3, soma 1. Então, essa sequência soma 3, 3, 1. Veja. Soma 3, 4. Soma 3, 7. Soma 1, 8. Soma 3, 11. Soma 3, 14. Começa uma a outra. 3, mais 1, mais 3. Ou melhor, desculpa. Aqui somou 5. Eu pulei. 3, 3, 1, 3, 3, 5. 3, 3, 1, 3, 3, 5. E aqui tem 37. Então, veja. Essas são as parcelas que nós somamos. O primeiro
elemento do grupo soma 3, 3, 1, 3, 3, 5. Primeiro 3 dá o segundo, soma o seguinte e assim por diante. Então, tenho a sequência de 6 em 6. A sequência, o padrão, sempre eu tenho que descobrir o padrão, de 6 em 6. Soma 3, 3, 1, 3, 3, 5. Agora, muita atenção. Como é que eu obtenho esse número aqui, ó? Somamos 5 também. Somamos 5 também, correto? Mas e se eu não tenho o número? Se eu não tenho o sexto elemento? Então, veja. Se eu dividir 11.111 dividido por 6, dá 1.851 e sobra resto 5. Esses grupos de 6, esse grupo aqui é o primeiro. Esse grupo é o segundo. Esse grupo é o terceiro. Eu tenho 1.851 grupos de 6 e sobram 5 para um grupo seguinte. Então, eu tenho o seguinte. Veja, as parcelas que eu estou somando dá sempre 18. Está observando? 3, 3, 1, 3, 3, 18. Aqui também dá 18. Então, eu tenho o seguinte. Se eu multiplicar 1.851 vezes 18, dá 1.851 grupos, a soma das parcelas vezes 18 dá 33.318. Esse último número aqui é o último número de uma sequência, no caso 1.850. Correto? Para saber o número seguinte, eu somo sempre 1. Observe aqui, ó. Vejam. 18 mais 1 dá 19. 36 mais 1, 18, com 18, 36. Mais 1, 37. O próximo vai ser 18 vezes 3, 54, mais 1, 55. Então, esse próximo número aqui, o primeiro número, vai ser exatamente o quê? 33.318. Que é exatamente o último, esse número aqui é o último número da sequência de 6. Esse pedaço aqui vai ser os primeiros. Então, esse aqui é o último. Por que eu tenho que saber o último? Para saber o primeiro do seguinte. Então, se esse número 33.318, que é esse produto aqui, é o último da sequência de 6, o primeiro aqui vai ser somando 1. 33.319. Então, eu tenho o quê? Este número que é o último, que no caso aqui vai ser o quê? 1111, 110, 109, 108, 106. Então, esse aqui seria exatamente o número que está na posição 1106. É o último. O primeiro vai ser mais 1. O outro vai ser mais 3. Mais 3. Mais 1. Mais 3. Então, eu vou somar 3 com 3, 9. 3, 9, 10. Então, vai ser exatamente o quê? 33.309 mais 10 dá 33.329, letra D. Questão bem interessante e bem difícil. Questão seguinte. Considere verdadeiras as seguintes premissas. Então, novamente, estão vendo aqui? É uma outra questão de uma outra prova. Olha lá. Questão 88, oficial de justiça. Eu tenho quatro proposições, só que agora eu tenho uma premissa simples. Todas são verdadeiras. Então, verdade, verdade, verdade. Agora, a dica é essa. Começa com esta aqui para saber o valor lógico das demais. Cláudio não é filho único. Onde que tem Cláudio não é filho único? Ah lá, desculpa. Tem a primeira.
É verdade. Primeira, verdade. Só que eu tenho uma composta separada por então. Só que a primeira premissa também é composta. Então tem o quê? Isso aqui é falso, porque aqui está dizendo Cláudio não é filho único, é verdade. Aqui então é falso. Eu tenho aqui a tabela verdade da condicional. FV. FV significa a segunda premissa é verdade, falsa, o resultado é verdadeiro. Então, isso aqui que é a primeira tem que ser falsa. Só que agora eu tenho aqui ou. Então, ou. Quando tenho o resultado falso, olha, propositalmente, só tenho essa aqui. Então, eu concluo que isso aqui é falso, isso aqui é falso. Vamos lá, analisando agora a segunda. Sônia é mãe, então Carla não é casada. É verdade. Carla não é casada, falso. Eu tenho novamente aqui a condicional. FV. Então, Sônia é mãe, é falso. Se Sônia é mãe, já elimino esse aqui, ó. Certo? Vamos lá. Terceira. Pedro não é divorciado. Não te... Então, novamente aqui. Só que eu tenho agora uma proposição composta, a primeira premissa simples e a segunda é uma conjunção. Então, vejam, Pedro não é divorciado, é falso. Eu tenho aqui falso na primeira premissa e resultado verdadeiro. Então, tenho esta aqui também. Então, observe, se eu tenho duas situações aqui. Se Pedro não é divorciado, é falso, é essa aqui. O resultado é verdadeiro. Então, tenho duas proposições, ou a terceira ou a quarta. Então, o que eu posso concluir? Que isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, se isso aqui é verdadeiro ou falso, eu posso ter o seguinte. Aqui, P e Q. Verdade e verdade. Então, tenho verdade, verdade, resultado, verdade. Só que aqui eu tenho uma incompatibilidade. Por quê? Eu tenho aqui, olha, observe. Se eu tenho uma incompatibilidade, eu não posso concluir nada em relação a Gerson. Se não posso concluir nada em relação a Gerson, eu só posso ter uma possibilidade. Sônia não é mãe. Letra C. Questão 67. Para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3/4 do produto estoque inicial de um insumo Q. Para fazer 300 unidades mais do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q. Ou seja, utilizou 3/4 e para fazer o outro produto vai utilizar 1/4 para produzir 300 unidades do produto P. De modo que o estoque do insumo Q seja zerado. Após a produção desse lote, nessas condições deverá ser comprada do insumo Q uma quantidade que corresponde do estoque inicial E, ou seja, quanto vai ser a razão entre o estoque que deverá ser comprada e o estoque que tem inicial E. Se eu chamar o estoque a ser comprado de X e do E inicial E, é exatamente essa razão que o exercício está pedindo. Vejam aqui as opções aqui. Isso aqui, o último é 7/8. Então, vamos lá. Calculando o estoque inicial, 3/4 de E, que é igual a 200 unidades. Resolvendo isso aqui, isolando o valor de E, eu tenho que 3E
é igual a 800, portanto, o estoque inicial é 800 terços do insumo Q. Então, vamos assinalar aqui. Esse valor é que a gente vai utilizar aqui nessa denominador. Vamos chamar de X a quantidade a ser comprada, como eu indiquei aqui no início. Depois colocamos X dividido por Q. Produzir 300 unidades do produto, de um outro produto P. Com o que restou? Restou 1/4 de E, mais a quantidade a ser comprada que eu chamei de X. Este valor aqui, eu já tenho, vou substituir aqui nesse valor. Então, vai ficar assim. 300 igual 800 terços vezes 1/4 mais X. Então, continuando aqui, eu tenho 800 dividido por 4 dá 200. Então, eu tenho 200 terços. Então, 300 mais 200 terços mais X. O mínimo múltiplo aqui é 3, então vai ficar 900 dividido por 3, 200 mais 3x. Denominador comum, corta, corta. Então, tenho 200 mais 3x igual a 900. Lembrando que x é a quantidade a ser comprada. Então, fica assim. 3x igual a 900 menos 200, 700. X vai ser 700 dividido por 3. Então, esse vai ser exatamente o valor a ser comprado. Ele quer saber a razão de x dividido por Q. Olha lá, x dividido por E. X, 700 dividido por 3, dividido por 800, dividido por 3. 700 terços vezes o inverso. 3/800 avos. Simplifica 2 zero, simplifica o 3 com 3, portanto, a razão entre o que precisa ser comprado e o estoque inicial, exatamente a letra E, 7/8. Questão 87. Sabendo que é falsidade, olha aqui, afirmação, se Nora trabalhou, então precisa descansar, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. Questão bem interessante também, que vocês têm que prestar muita atenção. Se eu tenho uma afirmação falsa ligada pelo conectivo então, uma conjunção, para que isso aqui seja verdadeira, eu tenho que fazer a negação dessa sentença. Se a proposição composta ligada pelo conectivo então é falsa, vamos fazer a negação para torná-la verdadeira. Para fazer a negação aqui do então, é aquela dica infalível. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão mudar esse então aqui por E. Com essa dica de você mudar isso aqui para E, você já elimina alternativas. Aqui está ou, já está eliminada. Então, tenho, aqui está E, aqui está E, aqui está E. Eu tenho que fazer o quê? Manter a primeira. Nora trabalhou. Onde que Nora trabalhou? Então, Nora não trabalhou, está eliminada. Então, Nora trabalhou na primeira e na C. E tem que fazer o quê? A negação da segunda. Negação precisa trabalhar, não precisa trabalhar. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Questão seguinte. Um teatro vendeu 400 ingressos para uma peça, sendo alguns deles para a plateia e outros para camarote. Ou seja, são dois tipos de ingresso, plateia e camarote, num total de 400. Cada ingresso para a plateia custa R$200 e o camarote custa 350. Sabendo que o total arrecadado com a venda desses ingressos foi
92 mil reais, o valor arrecadado com a venda de ingressos para camarotes foi de. Então, é uma questão recorrente, sempre caindo na banca Fundação Vunesp. Dá para notar que nós temos aqui duas variáveis: ingressos plateia, ingressos camarote. E ele quer saber quantos ingressos de camarote. Sempre as perguntas são relacionadas a um deles. Dificilmente pede as duas variáveis. Então, trata-se de um problema relacionado a um sisteminha. Então, vejam. R$200 vezes a quantidade de plateia mais 350, que é o preço do camarote, mais vezes camarote, é igual a 92 mil reais. Eu tenho, então, uma equação com duas variáveis. Plateia, números de ingresso, camarote também. Ao invés de chamar de X e Y, chamei de plateia e camarote. A quantidade de ingressos, plateia mais camarote, é igual a 400. Temos aqui um sistema de duas equações com duas variáveis. Então, esta questão aqui está relacionada ao item 9, que é uma questão que foi proposta no concurso de agente judicial São Bernardo do Campo. Então, para resolver esse sistema, veja, pessoal, sempre vocês façam desta forma. Procure eliminar a variável que não interessa para a gente. A pergunta é, quantos ingressos de camarote? Então, eu vou eliminar plateia, fazendo aquele artifício. Como que tenho 200 plateia e plateia, vou multiplicar por menos 200. Assim já encontro direto o número de ingressos de plateia. Vai ficar assim, então. Menos 200 vezes quantidade de plateia, menos 200 vezes quantidade de camarote, é igual a 400 vezes menos 200, que dá menos 80 mil. A primeira equação nós mantemos. Agora nós vamos somar essas duas equações aqui. Observe, como nós multiplicamos por um número conveniente, menos 200 plateia mais 200 plateia, corta, dá zero. Então, restou menos 200 camarote mais 350 camarote, dá 150 camarotes. Igual 92 mil menos 80 mil, que é 12 mil. Portanto, a quantidade de ingressos de camarote vai ser 12 mil dividido por 150, que efetuando a divisão dá exatamente 80 camarotes. Agora a pergunta é, quanto arrecadou com a venda de camarotes? Correto? Eu tenho que saber a quantidade de ingressos de camarote vezes o preço de camarote. Então vai ficar 80 ingressos de camarote vezes 350 reais, que dá exatamente 28 mil reais, letra B. Questão sempre aparecendo na banca Fundação Vunesp. Lembrando que somente equações com duas variáveis. Dificilmente tem sistemas com três variáveis. Questão 37. Observe a sequência de quadrados em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Ou seja, eu tenho um quadrado lado x, aqui vai ser x sobre 2, x sobre 4 e assim sucessivamente. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área desse primeiro quadrado sobre a área desse segundo quadrado na ordem é. Então, vejam. X sobre 2. Ele quer saber a área do terceiro e do segundo. Do segundo lado ao quadrado, x quadrado sobre 4. O lado do terceiro, x sobre 4. A área, x sobre 4 elevado ao quadrado, x quadrado sobre 16. X elevado ao quadrado, 4 ao quadrado. A razão entre, agora tem que tomar cuidado,
é a área do terceiro, eu marquei errado aqui, correto? Eu tenho que marcar aqui exatamente a área do terceiro em relação ao quarto. Terceiro sobre o segundo. Terceiro é esse. Segundo é esse. X sobre x quadrado sobre 16 vezes o inverso, 4 sobre x quadrado. Corta, corta, simplifica por 4, resultado 1/4. Letra A. Questão recorrente em concursos da banca. 97. Também uma outra questão de raciocínio lógico de figuras. A sequência das figuras a seguir é infinita e seus 7 primeiros termos se repetem, sempre na mesma ordem e com o mesmo padrão de formação. Observe, seta preta aqui em cima, direita, vai diminuindo 1 e assim sucessivamente. Se forem sobrepostos exatamente o outro 10º termo dessa sequência, eu tenho 7, eu tenho que saber mais 3. O 18º e o 42º, o único vértice resultante que ficará sem ter uma seta apontada é. Então, toda vez que eu faço uma sequência, a seta fica indicada num vértice. Então, olha lá, está aqui, passa para aqui, deixa eu mudar aqui. Aqui, vai sempre caminhando no sentido horário. Então, vejam, eu vou reproduzir aqui, que a sequência já está bem clara, que ela repete de 7 em 7. Eu vou colocar aqui os 14 primeiros, do primeiro ao 7º. Pronto, então tenho aqui do primeiro ao 7º, do 8º até o 14º. Eu quero saber o 10º termo. Como eu já reproduzi aqui, eu tenho aqui 7, aqui o 8º, 9º, 10º. Então o 10º já está definido. Tem essa posição, correto? Se vocês observarem que o 10º está nessa posição, que tem uma seta indicada nessa posição aqui e nessa posição, eu poderia até eliminar aqui alguma alternativa, né? Vejam aqui se dá para dá para eliminar essa aqui, né? Observe, tem uma setinha aqui, que é aqui. Então, essa aqui já está descartada. Bom, eu tenho que saber agora o 18º. O 18º, eu vou fazer a continha agora. Sempre que dividimos, uma vez que o padrão é de 7 em 7, é aquela regra básica. Divide pelo padrão, trabalha com o resto. O resto aqui, dividindo 10 por 7, dá 1. Quer dizer, uma sequência inteira, que é essa aqui em cima, mais 3, que é exatamente esse 8º, 9º, 10º. Se eu dividir 18 por 7, vai ter 2 sequências completas e resto 4. Eu não vou colocar outra sequência aqui. Então, observe. Dá para verificar que quando é o resto 1, é esta primeira figura. Quando o resto é 2, é esta figura. 3, 4, 5, 6, quando é divisão exata, esta figura. Como aqui deu o resto 4, a figura correspondente à 18ª figura é exatamente essa aqui, que eu marquei aqui. Então, se vocês observarem aqui, as duas setinhas aqui estão aqui, ó. Estão vendo? Então, já posso eliminar essa alternativa aqui, correto? Que está exatamente na posição preto. O 42º termo, da mesma forma, se eu dividir 42 por 7, dá 6 sequências. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências e sobra resto 0. Se sobra resto 0, é exatamente esta última figura. Portanto, se vocês observarem aqui, esta última figura tem isso aqui, ó. Então, isso aqui já está eliminada. Mas vamos fazer a
sobreposição. Então, vejam, eu tenho aqui, então, uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é um hexágono, ou octógono, né? Esta primeira aqui está indicado que tem aqui e aqui, correto? Esta outra aqui em vermelho está indicando que está nessa posição e nessa posição. E esta última aqui está indicando que eu tenho aqui e tenho aqui. Portanto, o único vértice que ficou sem uma seta é exatamente esse primeiro aqui. Logo, a resposta correta vai ser exatamente a figura correspondente à setinha aqui. Se vocês observarem, é exatamente a letra D. Questão bem interessante da Banca Fundação VUNESP. Vamos lá, última questão. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir, relacionadas à produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais, trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção. Produção em 2023, 30 de 8, 31 de 8, 2 dias. Máquinas funcionando 10, carga horária 5, número de peças 80 mil. Tem 3 espacinhos. Sabendo que as informações apresentadas são proporcionais que em 30 de 8, que é a primeira coluna, o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. E que o número de peças produzidas em 31 de 8, 80 mil, foi 4 terços do número de peças produzidas no dia anterior. E correto afirmar que, então veja, a carga horária trabalhada no dia 31 de 8. Então vamos lá. Vamos chamar aqui o número de máquina de X, aqui a carga horária de Y, peça Z. A primeira informação. O número de máquinas em funcionamento no dia 30 de 8 era 1/5 do número de máquinas do dia seguinte. Então, 1/5 de 10. 10 dividido por 2, 2 máquinas. Mais 10 era maior. Então, 12, porque é 2 mais 10. 10 mais 2. Carga horária, 5 horas no dia 30, 31Y. Aqui está dizendo que é 4 terços de Z. Então, 4 terços de... desculpa, vou colocar aqui. Número de peças. Esse aqui é o valor que eu quero saber no cálculo final. 4 terços de Z, multiplica aqui dá 240 mil. Z, 240 mil dividido por 4, Z, 60 mil peças. Então, no dia anterior, 60 mil peças. Agora, vamos achar o valor do Y, a carga horária trabalhada no dia 31 de 8. 3 grandezas, causas e efeito. Regra de 3 composta. O que é o efeito? É a produção de peças. Então, tenho máquinas, quantidade de horas, quantidade de peças. 12 máquinas, trabalhando 5 horas, produz 60 mil peças. 10 máquinas, trabalhando Y hora, produz 80 mil peças. Quando nós trabalhamos com regra de 3 composta, dividindo causas e efeito, eu tenho que saber só essa dica. O produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. O que significa isso? Multiplica assim, 10 vezes Y vezes 60 mil. Pode simplificar zeros aqui? Pode. Então, corta 4 zero, 4 zero. 12, já coloca aqui, 10 vezes Y vezes 6. 12 vezes 5 vezes 8. Aqui vai dar
60y igual 480. Portanto, y, a quantidade de horas, 480 dividido por 60, 8 horas, letra A. Estas foram as 10 questões muito importantes, relevantes em concursos da Banca Fundação Vunesp. Continuem no meu canal, façam a sua inscrição, porque isso é muito importante. Assim vocês receberão as notificações das videoaulas, desde que vocês acessem o link. Gostou? Dá um like. E você que está estudando para concursos públicos da Banca Fundação Vunesp, continue no canal, clique na playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, ano 2024, Banca Fundação Vunesp. Agradeço a colaboração de vocês, se vocês puderem compartilhar as nossas videoaulas, que são todas estritamente gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborando monetariamente, é clicar no link Valeu Demais, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Qualquer contribuição monetária será bem-vinda. Temos também a chave Pix na descrição desta videoaula. Pouquíssimos amigos estão colaborando, não tem problema nenhum. Continuaremos com o nosso canal, mas se vocês quiserem contribuir, agradecemos.